Então a gente vai para o próximo aqui. O próximo agora está em 1 Coríntios 12, 27 e 28 novamente. A gente já leu esse quando falou dos não crentes. Leiam novamente, por favor. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. O que a gente precisa ter claro aqui? São 3 palavras. A primeira, crente. A segunda, chamado. A terceira, propósito. O que é isso, pastor? Os dons espirituais indicam o chamado de Deus e o propósito de Deus para a vida do crente. Então a gente já sabe que dom só vem de Deus para aquele que é crente. Mas Deus chama cada um de nós e nos entrega o dom que Ele tem para cada um de nós com um propósito definido. Deus não está lá nesse ano, não sei o que eu faço com esses dons, vou sair jogando aí, né? Quem pegar o seu, fico feliz aí que já pegou alguma coisa. Não existe isso. É dom dado por Deus para cumprimento de um propósito, e Ele nos chamou para isso. Então porque eu sou cristão, Deus me chamou, me convocou, agora Ele me capacitou, me dando um dom, e eu preciso cumprir o propósito do meu chamado. É aqui, pessoal, que quando a gente diz assim, qual é o seu propósito? E a pessoa fica, tipo download lá na cabeça, tipo, não sei. Isso precisa ser uma das primeiras coisas estabelecidas. Eu sei que existe muito subjetividade em torno desse assunto, Falar, como que eu vou saber qual é o meu propósito? Como que eu vou saber? A gente precisa entender, irmãos, e não é tão difícil assim. Claro que é um exercício que a gente faz em oração, um exercício em Deus, mas quando, por exemplo, eu e a Dai, a gente viveu esse processo de entender qual era o propósito de Deus na nossa vida, todo o resto que não era o propósito de Deus na nossa vida, ficou fácil de descartar. Porque você já foi daqueles que assim, queria fazer tudo? Já foi deles? Eu fico imaginando, irmãos, como que era a minha mente lá atrás. Por exemplo, tem aquela pergunta que a gente faz para a criança: o que você quer ser quando crescer? Eu tinha uma confusão mental para responder isso, vocês não têm ideia. Porque eu amo trabalhar. E aí, para mim, toda profissão era legal de ser, né? Então, assim, eu queria ser um empresário, ao dono de uma lojinha de não sei o quê, e vender ali, comprar aquilo, e fazer outra coisa e tal. Eu queria tudo, queria dar aula, queria ser professor. Aí, você não quer coisas que você não tem contato, Quando o pessoal fala, quer ser um astronauta, eu nunca fui lá, mas se eu fosse dar uma voltinha na NASA, provavelmente eu ia querer ser também. Então, assim, chega uma hora que você diz, gente, foca em alguma coisa, precisa ser alguma coisa. Mas a gente está em formação, não é verdade? A gente está ouvindo falar sobre as coisas, e não é bem aquilo. Eu lembro uma época da minha vida, e o pessoal que gosta de estudar vai rir, Eu lembro uma época da minha vida que eu falei, rapaz, eu acho que eu vou ser um professor de física. Eu fui disputar a Olimpíada de Física, imagina que loucura, Hoje eu penso, Deus, ainda bem, Senhor, que eu não fui para essa área, Ainda bem que eu não fui, Mas olha, de alguma maneira, em uma época da vida fazia sentido. Na vida da gente como cristão, a gente também imaginava fazer um monte de coisa, querer exercer um monte de coisa, querer cumprir um monte de ministério. Aí fomos vivendo algumas experiências e nós tivemos uma formação específica. Essa formação nos ajudou a compreender como encontrar o propósito de Deus para a nossa vida. Foi uma bênção na nossa vida. Graças a Deus a gente fez isso ainda novo, Então deu para colocar no trilho rapidamente. Hoje, irmão, se você me faz essa pergunta que parece ser uma pergunta subjetiva e de uma resposta vaga, eu te respondo com muita firmeza. Janos, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Para a minha vida é servir. Simples assim. Uma palavra que define a minha vida. Agora, servir como? Não, aí que entra o detalhe. Tudo que eu encontro
possibilidade de servir, eu sinto estar cumprindo um propósito. Amém. Então, por exemplo, eu não tenho dificuldade se for deliberado em uma necessidade e alguém tiver que passar um paninho na cadeira. Eu entendo, peraí, se eu fizer isso, eu vou estar servindo? Vou. Então eu faço com alegria. Eu não tenho problema. Eu também não tenho problema de não estar com o paninho na mão, não ter mexido na poeira e estar aqui e entender que ensinar é servir. Então, todas as vezes que eu codifico algo com servir, eu falo, tem a ver comigo, tem a ver com o meu chamado, tem a ver com o meu propósito, e busco fazer isso, exercendo, é claro, dentro dos dons que Deus me deu, porque mesmo que eu queira servir, se for em alguma área que eu não tenho dom, irmão, aí não vai funcionar, não é verdade? Não, eu quero servir, eu vou fazer isso. Tenho dom? Deus te capacitou para isso? Não capacitou, mas eu quero. Ih, irmão, vai dar ruim, né? Vai bater na trave aí, não vai ser a mesma coisa. Aquele que tem o dom vai conseguir servir de uma maneira muito mais exemplar. Está ficando claro para vocês?